pergunta para o nosso convidado especial, Almir Pazelotto. Muito bem, eu concordo totalmente aí com a análise do ministro sobre a fome, o emprego. Só acrescentaria que isso atinge especialmente aos jovens, né? O desemprego entre os jovens é muito maior entre os adultos e é uma grande tragédia o que acontece com a juventude brasileira. O Brasil tem 48 milhões e 300 mil estudantes jovens e que não há nenhuma política mais determinante para isso. Mas nessa linha ainda do trabalho, ministro, houve uma reforma trabalhista no final do governo Temer, e ali se desenhou um novo sistema para o trabalhismo no Brasil. Essa legislação tem sido ora elogiada, ora criticada. E o ex-presidente Lula tem dito aí nas poucas manifestações de campanha que iria considerar revogar essa mudança que ocorreu, essa reforma trabalhista que ocorreu. Eu queria ouvir, com toda a sua experiência e conhecimento, qual é a sua opinião desta reforma trabalhista que foi feita, os efeitos que ela efetivamente teve, e se o senhor entende que ela deveria mesmo ser revogada ou mantida? A reforma trabalhista, na minha opinião, foi extensa, mas tímida. Parece aqui um paradoxo, mas ela, de fato, ela atacou vários pontos da CLT. Mas não atacou algumas questões fundamentais que estão na introdução, onde estão as principais definições. O espírito da CLT, o espírito que norteou a sua criação em 1943, é que todo trabalhador é um hipossuficiente. A palavra nem aparece no texto da CLT. Em lugar algum ela diz que o trabalhador é hipossuficiente. Mas o tratamento dado ao trabalhador é o tratamento que se dá a um relativamente incapaz. A uma pessoa que não tem um discernimento pleno para as ações que ele toma nas relações de emprego. Então, ele é equiparado ao pródigo, aos dementes, coisa que é ofensiva ao trabalhador dizer isso. Eu entendo que isso é uma injúria que se comete. O nosso operário, a nossa operária, os nossos trabalhadores dos dois sexos, os jovens, são pessoas de um valor digno do nosso respeito e admiração. Nós não podemos tratá-los dessa forma. Esse tratamento tem um cunho bem oportunista. A finalidade, o objetivo oportunista é o seguinte: na medida em que ele é relativamente incapaz, segundo a presunção da lei, os seus atos podem ser submetidos à análise, à crítica e até à anulação. É aquele artigo 468, né, que diz que a alteração do contrato é válida por mútuo acordo. Alteração é válida por mútuo acordo. Não pode vir de cima para baixo. Até aí está ótimo. Mas desde que não acarrete prejuízos objetivos ou subjetivos ao trabalhador. Ora, o que é um prejuízo subjetivo? Então, isso leva muita gente a, depois de celebrar um acordo de alteração do contrato de trabalho, tempos depois, mover uma reclamação trabalhista. Tudo aquilo que o empregado faz enquanto assalariado está sujeito à censura do Poder Judiciário. O juiz pode rever tudo. Um dos casos mais característicos, que agora o Supremo Tribunal Federal, acredito que eliminou, é do sindicato fazer um acordo coletivo, por exemplo, para a redução da hora do almoço de 60 minutos para 45, e depois o próprio sindicato reivindicar a anulação dessa cláusula, dizendo que ela
atenta contra a saúde ou contra qualquer coisa do trabalhador, e a justiça frequentemente acolhia esse pedido em negociação coletiva, quando as partes estão em igualdade de condições. De sorte que a reforma, a meu ver, embora oportuna, merecedora de elogios, ela não foi ao fundo da questão. Nós continuamos, em linhas gerais, com um decreto-lei de 1943, numa época do telefone à manivela, da locomotiva a lenha, não é isso? Do fogão a lenha, né? Da máquina tipográfica que se escrevia a palavra de trás para diante, não é isso? Do linotipo. Né? Não é uma lei à altura das exigências de uma sociedade informatizada, automatizada, que exige profissionais de alta qualidade, que exige as pessoas constantemente passando por um processo de requalificação, de reclassificação, de aperfeiçoamento. Né? Porque o que está acontecendo é que esse excessivo intervencionismo estatal nas relações do trabalho acaba por gerar uma insegurança jurídica, sobretudo entre o micro e o pequeno empregador, e ele não emprega, ou se emprega, emprega no mercado informal, sem registro. Não é? Então, nós precisamos fazer um esforço de adaptação da lei disciplinadora das relações individuais e coletivas de trabalho às exigências do mundo globalizado, do mundo informatizado e de profissões que desaparecem rapidamente. Há uma série de profissões que estão passando para a história, estão sendo extintas. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país não concorrente no mercado internacional. Nós importamos da China, da Tailândia, de Bangladesh até gravata, guarda-chuva, canivete. Porque o nosso parque industrial, né, está obsoleto e não tem capacidade concorrencial no mundo moderno, entre outras coisas, porque o custo da mão de obra no Brasil, agravado pela baixa produtividade, faz com que o Brasil não seja competitivo. Não sendo competitivo, o mercado de trabalho se encolhe. O mercado de trabalho se reduz. Não é? Eu tenho um artigo no Estadão de ontem que se chama O Cruel Enigma do Desemprego, onde eu sustento que é praticamente impossível reempregar 13 milhões de pessoas. É muito difícil, é impossível criar 13 milhões de vagas, porque cada vaga custa muito dinheiro. Uma vaga qualificada no mercado de trabalho moderno pode custar entre 1 e 5 milhões de dólares. Ora, o Brasil não tem dinheiro, não é? Suficiente para investir para criar 13 milhões de empregos, sobretudo quando paira sobre o mercado de trabalho, não é? Uma legislação de 1943 que as pessoas se recusam a aceitar, não é? Que precisa ser modernizada. Quando o Lula falou em revogação, ele falou uma bobagem, falou uma tolice. Primeiro porque o que ele faria? Mandaria um projeto revogando a Lei 13.467? Primeiro que isso não passaria jamais, nem daqui a 50 anos. Os netos de Lula não assistiriam à aprovação dessa lei. E segundo, porque, se revogada a lei, não restabelece a legislação anterior. É uma norma da Lei de Introdução ao Código Civil. Revogar a lei que revogou uma lei anterior não significa restabelecer a lei anterior. Então, o Lula não sabe o que está dizendo, ou sabe o que está dizendo, mas fala isso para um público determinado, para um público, por exemplo, da esfera sindical. Na verdade, o que todo mundo quer é a volta
do velho imposto sindical, criado por Vargas em 1940, para manter a estrutura sindical que ele criou e que, em grande parte, resiste até hoje no sindicato único, com monopólio de representação, das categorias profissionais e econômicas e assim por diante. Esse perigo não existe, da revogação. Agora, existe o perigo da eleição, mas esse já é um outro capítulo dessa história.